E aí pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer um vídeo aqui de esportes americanos, já faz um tempo que eu não falo. A NFL está na sua reta final, né? Neste fim de semana temos as duas finais de conferência e depois 2 semanas pro Super Bowl acontecer. E a NBA tá rolando, tudo. E uma coisa que chama muita atenção dos esportes americanos, quem acompanha sobretudo NFL e NBA, é como tem jogo decidido nos últimos segundos, né? Na última jogada, tudo. Por que isso acontece? O que acontece que nos esportes americanos, sobretudo futebol americano e basquete, no beisebol também, acontece tanta virada, ou tanto empate, ou tão quase empate no lance final, nos últimos segundos. Bom, a resposta mais simples, mas ela não é a única, a resposta mais simples é que a própria dinâmica do jogo favorece, há muito equilíbrio entre os times, que é todo um mecanismo das ligas americanas para criar esse equilíbrio, com equiparação financeira das equipes, todo esse tipo de coisa. Além disso, são esportes em que a pontuação não é de 1 em 1, como no futebol, né? Cada gol vale 1 ponto. No futebol americano você pode fazer 7 pontos de uma vez só. No basquete você pode fazer até 3, então até você consegue tirar uma desvantagem rapidamente. Ou pelo menos ter uma sensação de que você tem uma condição ainda de tirar, mesmo que você eventualmente não tire, mas fica aquela tensão até os segundos finais, ali faltando 30 segundos, tudo, ou até mesmo estourar o cronômetro, né? Mas não é só isso. Existe um elemento a mais que é o mais importante de todos, na verdade, e que muitas vezes a gente não percebe, e que existe muito nos esportes americanos, sobretudo na NFL e NBA, na MLB, na verdade nem existe muito isso, até um caso à parte, mas até falo um pouquinho mais adiante, e não existe no futebol, né? Nos esportes, normalmente, num esporte coletivo, você consegue controlar duas coisas. Você consegue controlar as suas ações para atacar, né, para tentar pontuar, e você também consegue controlar as suas ações que visam evitar o ataque do adversário, né, defender, evitar que o adversário pontue. No basquete e no futebol americano, em vários outros esportes tem isso, tá? Mas no basquete e futebol americano isso é muito claro, porque isso foi desenvolvido e acabou se criando de uma forma que foi feito sob medida para criar essas emoções no final. Na NFL e na NBA, no basquete e futebol americano, você tem um terceiro elemento que você pode controlar: o tempo de jogo, o andar do cronômetro, né? Você tem uma quantidade razoável de pedidos de tempo para fazer, e também tem outras ações dentro de campo que você pode fazer que fazem com que o cronômetro pare. No caso do basquete, você pode, por exemplo, quando a bola sai de jogo, o cronômetro para automaticamente, independentemente de quem tenha feito ou jogado parar. Nos minutos finais acontece isso, né? Não durante todo o jogo, mas nos minutos finais tem isso, então o relógio para. E você também pode fazer uma falta. Você pode fazer uma falta, a punição em fazer a falta é você correr o risco de tomar ponto do adversário, porque o adversário vai lá para o lance livre e pode pontuar. Mas você faz com que o cronômetro pare de andar. Então, se você está perdendo o jogo, você não quer que o jogo termine. Então você consegue adiar o final desse jogo. No futebol americano também. No futebol americano tem mais mecanismos ainda para você conseguir parar o cronômetro, né? Além dos pedidos de tempo, tem uma parada automática prevista pela regra do jogo, faltando 2 minutos para o final do segundo quarto e para o final do quarto quarto, né, que seriam o primeiro e segundo tempo do jogo. E você também pode parar o cronômetro quando você erra um passe. Você pode até fazer um passe errado de propósito, né? Quando você percebe, por exemplo, que está numa enrascada, o quarterback percebe que está numa enrascada e não vai conseguir fazer muita coisa com a jogada, ou vai estar demorando muito tempo, joga a bola fora, né? Dá para fazer isso. Ou fazer um spike, né? Que é quando você tem descidas ainda para gastar, mas você precisa parar o cronômetro urgentemente. O quarterback pega a bola e joga ela no chão de propósito na hora. Você pode sair pela lateral do campo, saindo do campo também para o cronômetro automaticamente, né? E fora os pedidos de tempo que você pode fazer. Então,
como o cronômetro, você consegue evitar com que o cronômetro ande, você consegue criar situações, você consegue criar as estratégias do jogo no minuto final, nos minutos finais, e se encaixando com esse relógio parando para criar condições que você consiga os pontos que você precisa para empatar ou virar o jogo, né? Por isso que com vários esportes você tem pedidos de tempo, tem coisas assim, mas né, na NBA, no basquete em geral, né, no basquete e no futebol americano, isso foi levado a um novo nível, né, de forma que as estratégias foram muito enraizadas e muito baseadas nessa capacidade de separar o cronômetro, de separar o andar do jogo. Isso não pode acontecer no futebol. No futebol o relógio anda. Então, por exemplo, o time está perdendo por 1 gol de diferença, o que ele mais gostaria de poder parar o jogo, de poder parar o relógio. Por quê? Por exemplo, se a bola sai para o relógio, então o relógio não anda, então você não precisa ficar repondo a bola com pressa. Você pode, sabendo que o relógio não está andando, se a bola é sua, você não precisa sair correndo lá e cobrar o lateral de qualquer jeito, ou cobrar um tiro de meta de qualquer jeito. Não, você consegue parar e você consegue, por exemplo, mandar todo o seu time para frente, você consegue criar uma estratégia para fazer com que aquela bola chegue rápido ao ataque e vire uma oportunidade de gol, ainda que uma oportunidade desesperada de gol. Por exemplo, se tivesse uma falta no meio de campo, o time está perdendo por 1 gol, tem uma falta no meio de campo, faltando 1 minuto para acabar o jogo, às vezes, ou faltando alguns segundos, já está naqueles minutos de acréscimos lá que o árbitro deu. O que o jogador faz? Ele pega a bola e manda a bola lá na área, do jeito que dá. Quando é escanteio, às vezes ainda dá para o goleiro até ir correndo. Se fosse numa situação de cronômetro parado, não precisaria haver todo esse desespero. Dá para o time inteiro ir para frente, se posicionar bonitinho, botar o melhor cobrador de falta, não precisa ser um que está mais ou menos lá perto, pega um cobrador de falta, o melhor cruzador, para mandar a bola lá na área, você conseguiria criar toda uma estratégia. Até poderia, no limite, se você ainda tiver alguma substituição para fazer, neste último lance pegar algum reserva muito alto e botar para ele entrar no jogo lá na área para ver se desvia a bola para dentro, de cabeça. Daria até para fazer isso, já que o cronômetro para. Mas como no futebol o cronômetro não para, se chega lá, tá 49 do segundo tempo, o juiz levantou uma placa com 5 minutos. Se você vai fazer uma substituição para botar o altão lá, o jogo acaba, né? Não vai nem dar tempo. Então, não dá para criar essas estratégias, que é o que acontece no basquete, no futebol americano. Você consegue, por exemplo, fazer uma estratégia que você crie uma jogada para livrar um jogador que é muito bom de arremesso de longa distância, que às vezes ele nem é titular, nem joga tanto, ele nem estaria no time naquele momento, mas não, você cria a jogada para livrar ele e tentar fazer uma cesta de 3. Você pode chegar e fazer uma jogada em que você bote um monte de wide receiver para jogar todo mundo lá na end zone no futebol americano, pro quarterback chegar e mandar um petardo ali no Hail Mary lá na end zone e ver se alguém pega. Você consegue criar estratégia específica para isso. Mesmo se você está perdendo por 2 pontos, no caso do futebol 2 gols, no caso do basquete são 2 posses de bola, de basquete ou de futebol americano, faltando 2, 3 minutos, dá pra virar, porque você pode ficar evitando que o relógio entre, você fica na esperança de repente conseguir um touchdown ou uma cesta de 3 faltando 1 minuto e meio, e no último minuto e meio, como esse minuto e meio final não passa porque fica parando o relógio toda hora, você ainda tem uma chance de repente forçar uma recuperada de bola ou fazendo falta, no caso do basquete, ou no caso do futebol americano, defendendo muito bem ali, fazendo que o relógio não ande e o adversário tenha que avançar e se não conseguir ter que devolver a bola, para ter nos últimos segundos finais ali a bola aí para tentar conseguir, né? No futebol americano 1 minuto ali dá, no basquete até menos, no basquete 10 segundos ali às vezes já basta, né? No futebol, se de repente você está perdendo por 2 gols e faltam 5 minutos, bom, o jogo já está perdido, né? Se você precisa de 2 gols, mas se o relógio parasse, de repente ainda dá, porque você pode num ataque desesperado fazer um gol, ainda tem 2 minutos e tem mais 2 minutos, mas 2 minutos que não passam, porque o relógio fica parando, você perde tempo, você para o relógio, se acontecer determinadas coisas no jogo, tipo um tiro de meta, sei lá, uma falta, o relógio para, isso não acontece no futebol, né? Então isso é muito importante para fazer com que o futebol americano e o basquete
tenham sempre esses minutos finais de muita emoção. E muitas vezes isso não é pensado, né? Pensa-se muito na mecânica do jogo, no equilíbrio, mas tem essa coisa do relógio não andar. Ela é fundamental e os dois esportes, essas duas modalidades, souberam usar muito bem esse mecanismo para criar partidas emocionantes no final. Mesmo quando na prática não se tem mais emoção, tipo um jogo que tem um jogo de basquete com 8 pontos de vantagem, faltando 50 segundos, ou num jogo de futebol americano com 14 pontos de vantagem, faltando 1 minuto e meio ou 2 minutos. A chance de virada é minúscula, é mínima, é praticamente nula, velho. Mas teoricamente é possível. Você pode criar as situações para tentar essa reação desesperada ali. E no futebol isso é muito mais difícil, porque mesmo que se você faça um gol, até a defesa pegar a bola, levar para o meio de campo, recomeçar o jogo, já se passou 1 minuto ali, né? Então isso acaba não acontecendo. No beisebol, que falei que ia falar, mencionar no final, não tem relógio, né? Então o beisebol, isso você não para o jogo, você não tem como parar o relógio, porque você não tem esse relógio. E como pontuar no beisebol é mais difícil que pontuar no futebol americano e no basquete, é só ver os placares dos jogos, ver como o beisebol é um esporte de placar que está mais parecido com o placar de futebol do que com o placar de basquete. Então, mesmo sem o relógio andar, não é tão comum assim ter viradas finais. Ainda assim, a quantidade de jogo decidido na 9ª entrada, né, é muito maior do que a quantidade de jogos de futebol decididos nos acréscimos. Por quê? Porque como o relógio não anda, você sempre tem a oportunidade de chegar e fazer aquela pontuação final. Né, você para o relógio, o jogo não vai acabar naturalmente. Ah, não, o relógio está andando e acabou. Não, o relógio não anda, o jogo fica sempre parado, então sempre dá ao time que está precisando da pontuação a oportunidade de fazer essa pontuação. Então no beisebol não tem talvez a quantidade de viradas, quer dizer, a quantidade, quando tem um monte de jogo, acaba tendo em número absoluto, mas em número proporcional, no número de jogos decididos no último lance. Tudo no basquete pode parecer que tem mais, no futebol americano também, mas no beisebol também tem uma quantidade muito maior de jogos decididos na última eliminação, a chance de empate, a chance de virada na última eliminação, ou então uma virada realmente, um desempate, né, na 9ª entrada, muito mais do que jogos de futebol decididos nos acréscimos, que quando acontece é emocionante, mas realmente não é tão comum. Eu não estou defendendo que o futebol adote o cronômetro, tá? Seria até uma experiência interessante de ver como funcionaria, porque de fato teria muito jogo, muita virada ou muito empate nos minutos finais, seria muito emocionante. Agora a dinâmica do jogo também mudaria muito, né? Porque o jogo ficaria muito travado, muito truncado nos minutos finais, muito parado. Diminuiria a cera também, né? Não tem mais jogador que ficaria rolando no chão quando falta 2 minutos para acabar o jogo, para fazer o relógio andar, porque no final das contas o relógio não vai andar, então não adianta ele ficar rolando no chão. Isso seria interessante também pelas reações no final, mas eu acho que talvez ficasse um pouco caricato demais também, porque os minutos finais ficariam muito ensaiadinhos, o jogo para toda hora, tudo, talvez o torcedor ficasse meio incomodado, parecesse uma versão meio bizarra do futebol, tá? Mas é isso, então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho e escreve aqui nos comentários o que vocês acham. Lembrando que vou sair de férias semana que vem, mas o canal não para, vai ter vídeo todo dia. Então fica ligado nas notificações, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, porque vai ter vídeo todo dia, mesmo eu estando de férias, tá bom? Um abraço e até mais.